Uma alegria para nós podermos nos encontrar mais uma vez nesse dia do Senhor, onde nós temos a oportunidade de abrir a sua palavra e estudar, como eu disse, nesses dias como hoje, um dia especial para todo cristão, que nós celebramos aí 504 anos da Reforma Protestante. Obrigado. Nosso tempo de estudo hoje vai ser um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Geralmente, nós fazemos exposições de uma passagem bíblica como um todo, mas hoje eu quero falar com vocês a respeito desses 5 solas da Reforma Protestante. Esse título, Pilares da Fé, se você conhece um pouquinho das literaturas que são escritas a respeito, vai perceber que eu peguei de um livro. Então, esse título eu peguei justamente de um livro chamado Pilares da Fé, e recomendo bastante a leitura se você quer se aprofundar a respeito do assunto dos 5 solas da Reforma Protestante e como isso se aplica nos nossos dias. Esse livro, Pilares da Fé, autor Franklin Ferreira, foi bastante útil para mim no meu período de estudo e de pesquisa para a mensagem de hoje, tá? Mas eu quero dar um pouquinho para vocês aí desses 5 solas da Reforma Protestante, mas antes eu quero te lembrar um pouco do pano de fundo que estava acontecendo na história da Reforma Protestante. Esse evento não cai de paraquedas na história. Antes da Reforma Protestante, do século XVI, os ensinos e as ações da Igreja Católica Romana, e aqui é importante que nós façamos uma ressalva, meu objetivo não é atacar ou falar mal a respeito da Igreja Católica Romana, mas falar da reforma e não citá-la é não falar da história. Então é impossível que nós não citemos ali algumas práticas e algumas questões que estavam sendo levantadas durante o período da Reforma Protestante. E antes mesmo do século XVI, muitas doutrinas já incomodavam algumas pessoas que buscavam pautar as suas vidas à luz das Escrituras Sagradas. Então, muitos anos antes da Reforma Protestante, alguns homens foram levantados com um mesmo anseio de reformar, de mudar as práticas na igreja. Alguns desses homens, como esses que estão aí colocados, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Huss e tantos outros que foram mortos por defenderem seus ideais. É interessante nós notarmos que um desses pré-reformadores, chamado John Huss, ele disse as seguintes palavras: podem matar o ganso. Sabe por quê? Porque Huss, em alemão, significa ganso. E ele disse: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. John Huss, ele foi morto, queimado na fogueira. E no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, 102 anos após a morte de John Huss, essa foi a frase que ele disse, né? Então, 102 anos após a morte de John Huss, um monge da linha agostiniana chamado Martinho Lutero, ele, seguindo os mesmos ideais de Huss, de Savonarola, de Wycliffe, ele se levanta e, seguindo as Escrituras, ele vai até a porta do castelo de Wittenberg e ele afixa ali as suas 95 teses. E às vezes a gente pensa que isso foi uma afronta, mas de certa forma era a prática da época. Se você queria chamar alguém para um debate sobre algum assunto, era no mural da porta da entrada da igreja que você colocaria as suas propostas de debate. Então, o que Lutero está fazendo ali não é uma afronta, não é uma maneira de aparecer em nada. Ele simplesmente usa o lugar onde as propostas de debate eram colocadas. E ele faz isso naquele dia. Por que dia 31 de outubro? Qual é o feriado do dia 1 de novembro? Dia de Todos os Santos. Ele sabia que no dia seguinte todo mundo iria para a igreja. Então ele coloca as 95 teses ali, porque todos chegariam e veriam o que estava sendo colocado. Então, essa foi a prática dele. O teor dessas 95 teses resume basicamente o seguinte: ele está explicando que o evangelho, ele requer arrependimento, tristeza pelo pecado e não penitência.
Por que isso é importante, irmãos? Com os desenvolvimentos dos estudos de Lutero, aquelas 95 teses que foram colocadas naquela porta naquele dia, os seus seguidores, pessoas que estudaram essas teses posteriormente, fizeram o desenvolvimento e organizaram aquelas teses em 5 pilares. Entenda que esses pilares não foram originalmente desenvolvidos por Lutero, foram desenvolvidos posteriormente por estudiosos. E eles resumiram as 95 teses nesses 5 pilares, onde nós temos o primeiro, sola Scriptura; o segundo, solus Christus; o terceiro, sola gratia; o quarto, sola fide; o quinto, soli Deo gloria. Todos eles em latim. Era essa a língua erudita da época. Todo mundo que fosse acadêmico precisava falar latim, precisava escrever latim, precisava ler em latim. Então foi por isso também essas teses, elas são desenvolvidas em latim. Elas são princípios, irmãos, essas teses são princípios fundamentais que basicamente resumem todo o credo dos teólogos protestantes. Então, como eu falei para vocês, o nosso objetivo hoje é relembrar um pouco da história e comentar esses 5 pilares da fé evangélica. E eu tenho que destacar para vocês que, para fins pedagógicos, eu não vou seguir a ordem original dos solas, tá? Nós vamos começar olhando para sola fide, ou seja, somente a fé. Irmãos, você precisa conhecer um pouco a respeito de quem foi Lutero. Lutero, ele era um homem extremamente piedoso. Ele queria viver uma vida de santidade. Ele era um homem que decidiu ir para a vida monástica, porque ele achava que essa seria a única maneira de ele conseguir a absolvição eterna. Homens na Idade Média, eles temiam muito a morte, eles temiam muito o juízo. Havia dentro de Lutero esse mesmo temor. Ele tremia, ele abominava só de pensar que um dia ele teria que se apresentar diante de Deus. E Lutero, ele tinha dentro de si um senso de pecado tão grande que, segundo a história conta, ele passava em torno de 2 horas todos os dias no confessionário. Todos os dias confessando pecados. E a história diz que às vezes depois de 2 horas confessando para o padre o seu pecado, ele saía e ele lembrava, opa, faltou um. Voltava lá e ficava mais um tempo conversando com o padre. Isso foi tão chato para os padres naquela época, que alguns brigavam com Lutero e diziam o seguinte: olha, sai fora daqui, vai embora, e quando você tiver pecado de verdade, você vem aqui para se confessar. Mas não, Lutero, ele sentia que ele tinha essa necessidade de se confessar constantemente, porque se ele não o fizesse e morresse com algum pecado não confessado, ele achava que seria condenado à perdição eterna. Era esse o pensamento que ele tinha, que não haveria salvação para ele, porque ele estaria em dívida com Deus. Então ele tentava viver uma vida de perfeição. Por isso que ele escolheu a linhagem agostiniana de monges, porque era a linhagem mais rígida que existia na época. Ele queria, de fato, seguir à risca os preceitos e os pensamentos daquela época que ele vivia. Então ele tentou muitos caminhos para buscar a absolvição da sua alma. Ele tentou a prática dos místicos, mas ele percebeu que isso não encheu o seu coração. Ele tentou formas de penitência corporal. É dito na história que muitas vezes Lutero era encontrado na sua jaula, quase desfalecido, de tanto que ele tinha se autoflagelado, se machucado, para que a sua carne fosse mortificada, os seus pecados fossem apaziguados e perdoados. Então ele tentou isso, mas ele percebeu que isso não aliviava a sua alma. Por causa da sua criação muito severa, os pais de Lutero foram bastante severos com ele. Ele olhava para Deus, e ele olhava para Deus como um carrasco. Ele imaginava que ninguém poderia se livrar da ira de Deus. Mas a história começou a mudar num determinado ponto da vida dele.
Ele era um acadêmico, ele era um estudioso das Escrituras. Ele olhava para a palavra de Deus, só que simplesmente ele não entendia. Mas um dia, ele decidiu estudar e ensinar o livro de Romanos. E ele fez uma descoberta que revolucionou a sua própria vida. Ao ler Romanos, ele foi para o capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, e leu as seguintes palavras: porque a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, e isso foi libertador para ele: o justo viverá pelo quê? Por fé. Martinho Lutero, irmãos, finalmente percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é uma justiça que homem algum é capaz de por si mesmo conquistar. É somente uma justiça que se é recebida por Deus. Como? Pela fé. É um presente que Deus dá. E irmãos, isso foi libertador para ele. Era a justiça de Deus que é revelada no Evangelho, que é a boa notícia do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele é o Todo-Poderoso que prepara a salvação, que é mediada pela fé, que é dada pelo próprio Deus. Ou seja, ele concluiu que a obra da redenção, a salvação eterna da alma, não é resultado de penitências, não é conquistado por sacrifícios humanos, não é conquistado por boas obras, ou pela compra das indulgências, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito disso. Não é isso que livrará o homem da condenação eterna. A única coisa capaz de libertar ou livrar o homem da condenação eterna é a salvação, que é através da fé na obra redentora de Jesus Cristo. E ele leu também certamente nas Escrituras, onde Paulo fala a respeito disso em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, quando é dito assim: porque pela graça vocês são salvos. Como? Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, ele achava, Lutero, que Jesus perdoava pecados mediante a confissão e a penitência. Mas ele não imaginava que era a obra de Jesus infinitamente superior a qualquer obra humana. Ele pensava que ele poderia suavizar, ele pensava que ele poderia compensar os seus pecados fazendo boas obras, sendo uma boa pessoa, se autoflagelando, talvez ajudando os necessitados. Ele pensava isso porque até aquele momento ele não tinha percebido que Jesus havia pago todo o preço do seu pecado. O sangue vertido na cruz do Calvário é um presente para Lutero, para a salvação, não só dele, mas a minha e a sua. E a fé, irmãos, não é uma obra meritória, não é algo que você recebe por qualquer mérito, ela é simplesmente o meio que nós recebemos a dádiva divina. É mais ou menos como se nós fôssemos mendigos espirituais com as mãos estendidas e o Rei da Glória nos dá a salvação. Não tem mérito nenhum no mendigo estender a mão para receber. Nós só recebemos aquilo que o Rei da Glória nos dá. E é isso que Lutero entendeu, que o justo, ele vive pela fé que é dada por Deus. Irmãos, essa é a verdade central das Escrituras. Foi essa a razão principal para Lutero ter fixado as suas 95 teses. Essas que eram afirmações de fé na porta da igreja. E por que isso aconteceu? Mais uma vez nós precisamos voltar na história e lembrar que isso se deu, essas teses elas foram escritas por Lutero como resposta à atitude de um homem chamado Tetzel. Tetzel é um padre dominiciano e ele tinha recebido uma tarefa
do Papa Leão X. O Papa Leão X, ele estava reconstruindo e ele estava ampliando a sua construção da Basílica de São Pedro em Roma. Se você for um dia visitar Roma, você vai poder conhecer essa basílica. Dizem que é muito bela, muito bonita. Até hoje, ela ainda guarda essa beleza. Porém, o Papa Leão X percebeu que os recursos estavam escassos. Ele não tinha condições de dar cabo àquela construção. Diante disso, ele permitiu com que esse homem, chamado Tetzel, um padre, que ele saísse pelas províncias e ele levantasse recursos, custe o que custar, para conseguir terminar a construção dessa Basílica de São Pedro. Como esse custo era bastante elevado, o Papa, ele autorizou uma grande venda de indulgências nos seus territórios. Então as pessoas poderiam comprar o perdão. Você quer perdão? Imagine, naquela época, as pessoas ainda mais conscientes dos seus pecados, queriam perdão dos seus pecados, não só deles, mas também dos seus entes queridos. Então, Tetzel encontrou nisso um nicho de mercado e ele começou a propagandear. Como um bom marqueteiro, Tetzel e também os seus funcionários, os seus subalternos ali, eles proclamavam que as indulgências que eles vendiam, preste atenção em algumas características dessas indulgências que eles falavam. Ele falava o seguinte, que as indulgências compradas por eles deixavam o pecador mais limpo do que quando eles saíram do batismo. Você tem que entender que, na doutrina católica, o batismo de crianças significa a anulação do pecado original. Então, quando você batiza um bebê no catolicismo romano, aquele bebê, o pecado original dele é retirado naquele batismo. Então, aquela criança se torna pura através do batismo. Por isso que costuma se dizer que antes do batismo são pagãos e depois já faz parte ali do povo de Deus. E o que ele estava dizendo comprar a indulgência purificava mais do que purificava o sacramento que a própria igreja ministrava. Além do mais, ele dizia o seguinte: comprar as indulgências faz do homem, ou a mulher que o comprasse, mais limpo do que Adão antes de cair no pecado. Ele vai além. Como um bom marqueteiro que era, ele dizia o seguinte, que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo. Uma blasfêmia. Até entre os católicos mesmos da época, isso foi um grande rebuliço. Além do mais, ele dizia o seguinte, que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, aí entra aquele ditado que eu falei hoje de manhã, né? Tão pronto a moeda caia no cofre, a alma saía voando do purgatório. Então era essa as práticas que eles ensinavam, era isso que as indulgências estavam sendo explicitadas. Ele dizia mais, ele dizia que a indulgência papal tinha o poder de perdoar, inclusive, pecados futuros. E você podia comprar uma carta de indulgência, o que eles chamavam bula papal. Isso está tudo na história, tá, irmãos? Você pode pegar livros de história, se você já estudou história medieval, você vai perceber que isso está registrado na história. Não estou inventando nada. Mas você vai perceber que eles vendiam o seguinte, você quer comprar uma carta de perdão para 5 anos? Daqui para 5 anos você poder pecar à vontade? Então custa tanto. Você quer de 10 anos? Custa tanto. Você quer de 20 anos? Custa tanto. Se você tiver bom mesmo de dinheiro, você pode comprar para o resto da sua vida. Aí você pode pecar à vontade, porque você já comprou a sua absolvição. Irmãos, como se calar diante de um absurdo como esse? Como se calar diante da venda da salvação? Uma vez que as Escrituras afirmam claramente que a salvação ela é a obra exclusiva de Cristo, que é obtida pelo ser humano, pela graça, mediante a fé. O que Jesus espera de você e de mim é que nós entendamos que nada que nós façamos pode nos salvar. O único meio para nós sermos salvos é a fé
na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Eu não sei em que você tem chegado até aqui confiado. Eu não sei se você está confiando que vai ser salvo porque você tem vindo à igreja. Eu não sei se você está confiando que você será salvo porque você, em vista comparado com outras pessoas, você é uma pessoa até melhor. Você é até um cara legal, uma mulher legal, tem feito coisas boas. Eu não sei baseado em que você tem confiado que você não será condenado ao juízo eterno, mas que você terá a vida eterna. Hoje em dia, mais confusão também é causada, porque nós vivemos em uma época, como eu falei hoje de manhã, que as indulgências dos nossos dias, elas são mais disfarçadas, mas elas ainda existem. As pessoas estão mercadejando a fé, as pessoas estão vendendo a salvação, e você pode encontrá-la a gosto do freguês. As igrejas, elas têm oferecido isso baseado naquilo que você quer ouvir, e você vai saber, o evangelho que você quer ouvir, você vai encontrar em alguma igreja, mas a grande verdade é, o evangelho que é apresentado nas escrituras, você só vai encontrar na palavra de Deus, e você tem que olhar para igrejas que têm um compromisso em pregar as escrituras, ensinar a palavra de Deus e mostrar que não existem substitutos para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Somente a cruz de Cristo pode salvar. Não confie em mais nada para ser salvo, porque somente Jesus salva. O segundo, irmãos, o segundo pilar da fé está intrinsecamente ligado ao primeiro que nós vimos. Se no primeiro que nós vimos é sola fide, o segundo pilar que nós vemos é sola gratia, ou somente a graça. Se a fé é o meio humano pelo qual nós podemos ser salvos, então a graça é o recurso divino pelo qual nós colocamos a nossa fé. E como eu disse, os olhos de Lutero foram abertos quando ele abriu as escrituras em Romanos capítulo 1, versículo 17, e ele leu: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda nós somos pecadores, irmãos? Era essa a pergunta que Lutero se fazia. Como nós poderíamos ser salvos da ira de Deus se nós somos tão pecadores? Se nós somos condenados pela lei de Deus? É aí que entra a graça. A graça foi ele cumprir aquilo que nós éramos incapazes de cumprir. Foi ele sofrer a justiça de Deus derramada sobre ele, que deveria ser derramada por nós. Graça é a justiça do evangelho, que só pode ser abraçada por meio da fé. E ao entender isso, irmãos, Lutero não podia se conformar com o absurdo da venda das indulgências. Por quê? Porque ninguém será salvo por mérito humano. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por penitências, não é comprando indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Aplicando a nós, irmãos, você não pode comprar um terreno no céu. E tem muita gente vendendo. Você não pode comprar com dinheiro, você não pode comprar com boas obras, só a graça de Deus pode lhe dar a salvação eterna. Como nós vimos, Paulo disse em Efésios, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Hoje é dia em que a graça de Deus precisa ser recebida pela fé por você. A menos que você tente buscar a fé, a salvação exclusivamente em Jesus, pela graça mediante a fé, você estará fadado a passar a eternidade no inferno. É porque isso é rejeitar a graça de Deus. E olha o que o autor de Hebreus diz a respeito disso. Ele fala: imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano
o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede o quê? Graça. Arrependa-se dos seus pecados. Não tente buscar salvação em mais nada além de Jesus. Não tente a absolvição da sua consciência em mais nada além do Evangelho. Arrependa-se do seu pecado e receba pela graça, por meio da fé, a salvação eterna. O terceiro pilar que nós vimos. O terceiro pilar da fé é somente Cristo, ou solos Christus. Irmãos, a crise das indulgências lá no período de Lutero, lá no século XVI, faziam com que o homem achasse que aquelas indulgências, ou até mesmo o Papa, ou alguns homens que foram piedosos, ou talvez os padres, todos eles eram olhados como intermediadores na relação entre o homem e Deus. Então Lutero vem e coloca entre as suas teses a seguinte assertiva. Ele diz que o homem só pode ter um mediador no seu relacionamento entre ele e Deus. E esse é Jesus Cristo. Lutero disse que as indulgências, elas não removiam a culpa, que o Papa não tinha qualquer autoridade para perdoar pecados. E imagine o tamanho do problema que esse homem não arrumou ao fazer esse tipo de afirmação. Na sua conclusão, irmãos, porque Lutero não teve dificuldade em afirmar essas verdades? Porque essas verdades afloram das Escrituras. Elas saem da palavra de Deus. Ele baseou em vários textos, como por exemplo, só Jesus tem poder para salvar. Quando nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, só Jesus tem poder para salvar. Só Ele tem poder para nos levar à presença de Deus. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. Não existe outro meio. Não existe atalhos. Não existem alternativas. O único meio de se chegar até Deus é através de Jesus. Só Ele pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Nós vemos isso em 1 Timóteo 2, 5 e 6, que fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E esse mediador não é o Papa, não é um santo, não é Maria, não é boas obras, não é nada. É somente Cristo Jesus, homem. E ali é dito, por que Ele é esse mediador? Que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Irmãos, é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Só Ele pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Além do mais, Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça de Deus. Nós não precisamos de ninguém mais para intermediar o nosso relacionamento com Deus, porque Jesus, Ele nos leva à presença do Pai. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Irmãos, somente Cristo foi a reação da reforma contra uma igreja mundanizada,
contra uma igreja secularizada, contra os sacerdotes que afirmavam que tinham uma posição especial diante de Deus. E esses padres e papas e sacerdotes afirmavam que eles poderiam mediar a relação entre homem e Deus, e até mesmo mediar a graça e o perdão através dos sacramentos. A Reforma, ela defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus. Irmãos, Cristo, ele é central na história da Reforma protestante. Se o temos, podemos ir direto ao Pai. Não precisamos de intermediários. Nós oramos ao Pai. Nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão ao Pai. Você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor. Você tem acesso ao trono celestial e você pode rogar perdão, graça diante de Deus. Nenhum homem, vivo ou morto, ainda que tenha sido um bom homem, ainda que tenha sido um cristão piedoso, mas eles não têm poder de mediar a nossa fé. Somente Jesus é esse mediador. Os líderes, eles são importantes. Pastores, eles têm o seu papel, mas o único papel de um pastor, de qualquer líder religioso, é apontar o caminho da salvação. E Cristo é o caminho. Cristo é a verdade, Cristo é a vida. O meu chamado ministerial é para falar para vocês que você não vai para Deus se não for através de Cristo. É para isso que nós somos colocados. Hoje, Jesus quer que você, exclusivamente pela fé, receba a graça e o privilégio de ter acesso ao Pai. Porque os seus pecados, quando não entregues a Jesus e pedido perdão a Ele, eles te afastam de Deus. Você precisa prostrar-se com o rosto em terra, arrepender-se dos seus pecados e clamar a Ele por misericórdia, clamar a Ele por salvação. E Ele é gracioso, Ele é bom e Ele perdoa aqueles que confessam seus pecados. O quarto pilar da reforma, o quarto pilar da fé é sola Scriptura, que é somente a Escritura, ou seja, somente a Bíblia. Por que isso é importante, principalmente no contexto da época de Lutero, irmãos? Porque a Igreja Católica entendia, na verdade, ainda entende até hoje, que existem duas regras de fé para um cristão: a Bíblia e a tradição. Então você tem duas regras a serem seguidas. E a tradição é composta por documentos, bulas, encíclicas. Essas encíclicas, elas são cartas doutrinárias papais. Então os papas, eles escreviam cartas e quando eles escrevem, eles estão promovendo novas revelações. Então nós, como cristãos protestantes, dizemos o quê? A Bíblia, ela é a nossa única, o quê? Regra? Será que é mesmo? Não estou ouvindo, não. A Bíblia, ela é o quê? A nossa única regra de fé e de prática. No catolicismo romano daquela época, e infelizmente até hoje, não é dessa forma. Eles têm a Bíblia e a tradição. Muitas das doutrinas que faziam com que a igreja nos dias de Lutero tivessem se desviado dos valores essenciais do cristianismo, não vinham de interpretações bíblicas do texto sagrado. Essas interpretações eram muitas vezes escritas pelos próprios líderes, eram escritos das tradições humanas e não dos textos. Foi assim que eles chegaram nas indulgências, não através das Escrituras, porque se tivessem olhado nas Escrituras, saberiam que não é isso que ela apresenta. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus. Os reformadores, eles eram padres,
todos eles piedosos, que olharam para as Escrituras Sagradas e perceberam que não poderiam ser coniventes com o afastamento do texto bíblico, com a manipulação da fé. Eles entendiam que a igreja precisava voltar à essência da fé. E para isso acontecer, ela precisava voltar para a Bíblia. Irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, mas o quanto a Igreja Batista Nova Vida tem batido na tecla: sola Escritura. Volte para a Bíblia. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ore a sua Bíblia. Até isso a gente faz na quarta-feira na leitura orante que fazemos nos Salmos algumas vezes. Isso tudo é tão importante, irmãos, porque a Bíblia, ela é nossa única regra. Ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Infelizmente, muitos têm aberto mão desse princípio. Não adianta você trazer uma Bíblia no domingo para a igreja que você deixa a semana inteira parada no canto da sua casa. A Bíblia, ela deve ser a nossa dieta diária. Nós todos os dias estamos lembrando vocês, a leitura do dia é isso, a leitura do dia é aquilo. E depois você não faz isso, não segue isso, vive de qualquer jeito. E depois chega para a gente desesperado: pastor, por que minha vida está assim? Por que eu estou... E muitas vezes é reflexo do afastamento de Deus. Primeiro passo em direção a um relacionamento com Deus significativo é a leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, mais nós nos aproximamos. Os reformadores entenderam isso. E eles falaram: esse livro foi tirado do centro, mas ele deve ser colocado novamente no centro. E entenda, eles conheciam de Bíblia, mas eles não se submetiam à Bíblia. Essa é a grande diferença. Muitos dos padres e papas, eles eram eruditos, PhDs nas Escrituras. Porém, não praticavam o que a Bíblia falava. Por isso que eles chegaram nas indulgências, com o foco de arrancar cada vez mais. Eles tinham interpretações equivocadas das Escrituras. Eles usavam a Bíblia como um instrumento para manipulação, para que as pessoas fizessem aquilo que eles queriam. Os reformadores, irmãos, lutaram contra esse princípio. Você sabia que até a Reforma, até o período da Reforma, não existiam Bíblias na linguagem do povo? Por exemplo, lá na Alemanha, as Bíblias que circulavam, que eram pouquíssimas, eram todas em latim. Se você fosse participar de uma missa naquela época, aquela missa seria com uma Bíblia lida em latim e toda ministrada em latim. Qual que é a grande questão? Ninguém sabia latim. Ninguém, uma palavra sequer. Então você entrava e não entendia absolutamente nada. Um dos grandes legados da Reforma foi a Bíblia ser entregue na linguagem do povo. Lutero, depois da dieta de Worms, ele saiu dali excomungado, obviamente. Foi colocado um preço na cabeça dele, qualquer um poderia matá-lo e teria seu pecado absolvido, e ainda provavelmente ganharia um dinheiro por causa disso. Então um homem, que eu esqueço o nome agora, pegou o Lutero, sequestrou ele e levou-o para um lugar retirado, para que ele não fosse morto. E lá, Lutero começa o seu trabalho de traduzir a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua deles. E a partir dali, foi acontecendo uma replicação das Escrituras para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Irmãos, a Reforma Protestante foi um dos instrumentos que mais incentivaram a escola no formato que nós conhecemos hoje. Porque não adiantava ter uma Bíblia em alemão, sendo que a grande maioria da população era analfabeta. Então o que as igrejas fizeram? Começaram escolas dominicais. Já ouviu falar nisso? Por que nós temos escolas dominicais hoje? Hoje, escolas dominicais nos nossos dias focam mais em assuntos teológicos. Naquela época, elas focavam em ensinar a língua, ensinar as pessoas a ler e a escrever principalmente, para que aí sim, depois, num segundo momento da escola dominical, eles estudavam a Bíblia.
Então, o movimento reformado, a reforma protestante, foi um dos maiores propagadores do modelo de escola que nós desfrutamos na educação pública dos nossos dias. Irmãos, até na verdade, metade do século XX, antes do Concílio Vaticano II, dentro do catolicismo, a leitura da Bíblia, ela era proibida ao leigo. Hoje ela não é proibida, mas ela não é incentivada. Totalmente ao contrário do que os reformadores. Mas de onde vem esse entendimento de que todos nós, todo crente, deve ler as Escrituras e deve meditar nela? De onde vem esse entendimento? Vem da própria Escritura. Quando nós olhamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. E ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E para que serve ela? A fim de que o servo de Deus seja perfeito. E esse perfeito aqui não quer dizer que você não vai errar, não é isso que ele está dizendo. Esse perfeito no original tem uma ideia de completo. Você quer ser uma pessoa completa, completamente habilitada para toda boa obra? É isso que o texto quer dizer? É na Escritura que você vai encontrar. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é o recurso deixado pelo Senhor para que nós pudéssemos conhecer a vontade dele de um modo objetivo, não subjetivo. Muitas vezes a gente quer saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente fica afoitos procurando. A vontade de Deus para a sua vida está aqui, registrada. É só você ler, é só você viver, é só você praticar e você vai desfrutar da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. A Bíblia é um recurso que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecer sua verdade. Quando nós a lemos, o Espírito Santo, ele nos ilumina. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. E aí ele nos revela a sua vontade. Foi essa a promessa que Jesus Cristo nos fez. Quando nós olhamos em João capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que lhes tenho dito. Talvez você olhe para a Bíblia e fala: pastor, eu já tentei, mas eu não entendo nada. A grande verdade é que para você entender as Escrituras, você primeiro precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque daí o Espírito Santo habita em você e ele vai te explicar, ele vai abrir o seu entendimento para que você possa entender a palavra de Deus. Esse foi também o ensino dos apóstolos. Quando eles falam em Efésios, Paulo diz, versículo 18 do capítulo 1, ele fala: porque peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos. João também diz em 1 João 2,20, ele fala: mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Irmãos, uma das críticas de Jesus aos judeus do seu tempo, era que eles tinham tantas doutrinas, que ele chamou de doutrina de homens, que eles haviam se afastado da palavra de Deus. Eles colocavam um legalismo exacerbado, e isso fazia com que eles se afastassem do relacionamento autêntico com Deus. Em Marcos capítulo 7, ele diz assim, do versículo 6 a 8, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. Irmãos, não vivam uma religião de tradição humana. Só a Bíblia é a palavra da verdade. Só ela testifica a verdade. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, viva
a Bíblia e deixe com que o Espírito Santo ilumine a sua vida através da Bíblia, todos os dias. Você fica um dia sem comer? Se você ficar, vai doer o estômago. Você vai precisar se alimentar. Seu corpo pede isso. Sua vida espiritual também. Ela pede o alimento da palavra. Quinto e último, nós vamos olhar o quinto e último pilar da fé. Só lhe deu glória. Somente a glória de Deus. Irmãos, o homem, ele foi criado para a glória de Deus. Portanto, tudo que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento destacam essa verdade. Quando nós olhamos em Isaías, capítulo 43, verso 7, diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Romanos, Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso parece normal nos nossos dias, né? Dentro do nosso vocabulário cristão a gente está acostumado. Mas na época de Lutero, não era tão normal assim. A igreja romana ensinava e exigia do povo uma devoção gigantesca para com os homens que eram incumbidos de autoridade espiritual. Eles diziam que não era uma adoração, mas era uma veneração. Eles precisavam venerar os padres, os papas, mas isso praticamente era uma adoração. Eles tinham que abaixar as cabeças, se curvar até o chão, beijar as mãos do papa, de padres, de todos aqueles que estavam incumbidos de autoridade espiritual, porque se não fizessem isso, eles não receberiam perdão dos seus pecados e eles não receberiam a bênção desses homens. Quando estava na presença do Papa ou de outros cardeais, essa reverência era tão grande que beirava a adoração. Nós não podemos, irmãos, dispensar glórias a homens. Por quê? Porque todos não passam de miseráveis pecadores. Pecadores que carecem da glória de Deus. Não importa a posição que tenha. Não importa se é membro cristão, não importa se é pastor, se é diácono, se é presbítero, seja lá o que for, todos não são dignos de veneração, de glória. Foi isso que o Antigo Testamento ensinou. Nós vemos em Jeremias 9:23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se aonde? Nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. O salmista diz no Salmo 4:2, filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Irmãos, o Antigo Testamento ensinava que só Deus é digno de glória. Isaías falou também: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Êxodo, capítulo 20, lá nos mandamentos diz assim: não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Irmãos, os 5 pilares da reforma são: sola fé, ou somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente a glória de Deus. Hoje, eu quero convidar você a construir sua vida espiritual sobre esses pilares. Os reformadores, eles foram homens
comuns, pecadores. Erraram, e se você estudar a história, você vai ver como eles erraram feio muitas vezes. Só para abrir um parênteses, Lutero, ele era um antissemita, tá? Ele odiava judeus, eles achavam que judeus nasceram para morrer. Hitler baseou muito da sua visão de mundo em alguns escritos de Lutero. Lutero tem suas falhas, ele não é perfeito, ele é pecador, ele carece da glória de Deus. Mas naquilo que ele se propôs a respeito das verdades, eu entendo que transcendem Lutero. Aquilo que ele ensinou a respeito dessas verdades, desses pilares, são pilares fundamentais. Foi a Reforma Protestante que pôs cabo à Idade Média. Foi um evento tão importante na história da humanidade que dividiu essa história. Nós devemos viver as nossas vidas pautadas nesses pilares de fé. Não permita que a sua alma busque descanso em nada além de somente Cristo, a Escritura, a graça, a fé. E que a sua vida seja única e exclusivamente para a glória de Deus. Você quer experimentar isso? Se você não o fez ainda, arrependa-se dos seus pecados e deposite sua fé em Cristo. Vamos terminar com uma palavra de oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus, agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de celebrarmos 504 anos da Reforma. Esse legado de fé, nós não temos dúvida que foi o Senhor que fez esse levante na história para que nós pudéssemos retornar às bases essenciais da fé cristã. Pai, eu rogo nessa noite pela Igreja Batista Nova Vida, por cada um dos seus membros aqui representados, que nós sejamos edificados sobre esses 5 pilares. Que somente a fé, a graça, Cristo, a Escritura e a glória de Deus sejam o fundamento da nossa vida como indivíduos e como igreja. E se houverem pessoas aqui nessa noite que nunca entregaram sua vida ao Senhor, toque em seus corações, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam entregar suas vidas ao Senhor, em arrependimento e em fé. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.